do fogo do teu Santo Espírito. Desejamos toda tua glória. Declaramos a tua vitória. Graça e paz. Mais de ti. Eu quero muito mais. Graça e paz a todos. Eu quero mais do teu amor, Mais. da tua unção, Mais. Senhor, mais do teu poder. Deseje mais a Deus na sua vida. Senhor, eu quero mais. Você está buscando a presença de Deus? Você está desejando a Ele? Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo? Mais de ti. Eu quero mais do teu amor. Você tem prazer no Senhor? Senhor, Alegria? mais do teu poder. Aguardando vocês entrarem, já vamos começar a live. Mais do teu poder. A palavra, né? Vou pedir para vocês que estão aqui comigo, por favor, estejam marcando a todos, compartilhando essa live, porque eu sei que essa palavra revelada do trono, o coração de Deus para as nossas vidas, para esta semana, é para falar no profundo conosco. Tem um grande trabalhar do Espírito Santo. Não saia daí, fica até o final. Chamados Pra te adorar. Deus abençoe, Deus abençoe. Não perca tempo, vá marcando pessoas, vá marcando a todos. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente. Comigo Ele falou. Precisamos da tua presença e do fogo do seu Santo Espírito. Santo Espírito, desejamos toda tua glória. Declaramos a tua vitória. Boa noite, graça e paz. Senhor, eu quero Mais de ti. eu quero muito mais de ti. Você tem desejado mais de Deus? Quero mais do teu amor, mais da tua Santo Senhor, mais do teu poder. Mais. Aleluia. Glórias nós te damos, Senhor. Mais de ti, mais de ti, mais da tua unção, mais do teu poder. Nós desejamos nesta noite, todos os dias, ok? Sejam bem-vindos, graça e paz mais uma vez a todos. E hoje a palavra do Senhor para as nossas vidas está... Eu quero ler duas passagens que tratam do mesmo assunto, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essas duas partes, ok? Quem estiver aí comigo do ministério, por favor, vai colocando para nós as passagens, por favor. Marcos, capítulo 14, verso 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna.
Agora eu vou ler também em Lucas 22, verso 1 a 3, ok? Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andaram procurando como o matariam, porque temiam o povo. E logo em seguida a palavra diz que entrou Satanás em Judas. Entrou Satanás em Judas. Pois bem, queridos, uma palavra forte esta noite, e eu tenho certeza que é para nossa reflexão, ok? Por quê? Porque Judas, ele não era uma pessoa que ele não conhecia a Jesus. Ele não era uma pessoa que ele não tinha experimentado de Jesus ainda, do poder de Deus. Judas, ele foi chamado por Jesus. Jesus o encontrou, ele foi chamado por Jesus. Ele foi escolhido por Jesus. Ele aprendeu com Jesus diretamente. Foi ensinado diretamente por Jesus. Ele não só foi ensinado, mas ele andava pessoalmente com Jesus. Ele participava de todas as ocasiões. Ele recebeu poder. Ele recebeu unção, ele recebeu autoridade. Aleluia, aleluia. Ele via com os próprios olhos não só a ministração da verdade do reino, mas também a manifestação desse reino. Então, é complicado, né? Nós entendemos muitas vezes essa situação. É complicado, mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer, queridos, tanto que aconteceu aqui. Nós vemos muitas vezes, amados, que ele ouvia a palavra, ele aprendia a palavra, ele andava com Jesus, ele via todas as coisas, ele participava de todas as coisas, mas nós vamos aqui que a palavra nos ensina como que aconteceu esse processo. Como que foi acontecer isso na vida de Judas? Não foi da noite para o dia. Esse processo não foi assim da noite para o dia, não foi algo que aconteceu inesperado, a qual Judas não teve uma participação e ele de repente aconteceu e ele não teve forças para resistir. Não, a palavra do Senhor diz que antes de Judas procurar aqueles que procuravam matar Jesus, sim, foi ele que o procurou. Estavam todos procurando saber quem era Jesus para matá-lo, numa ocasião oportuna, porque temiam que o povo se revoltasse contra eles. E Judas, sabendo, ele foi procurá-los. Judas, sabendo, foi o quê? Fazer propostas para eles. Nós lemos lá em Marcos que os sacerdotes ouviram de Judas. Judas foi levar o quê? Uma proposta, foi fazer uma proposta aos sacerdotes, aos principais sacerdotes. Ele sentou na mesa, vamos pôr assim para você entender, da negociação. Ele que apresentou o produto a ser negociado. Jesus, porque a partir daquele momento, Satanás já tinha enchido o coração de Judas. Satanás já tinha entrado e já estava com o quê? Dominando totalmente a vida de Judas. Mas como que uma pessoa pode chegar nesse nível? Um apóstolo pode chegar nesse nível? Aonde Satanás domina completamente. Quando nós olhamos os detalhes, nós ficamos assim estarrecidos. E nós temos que tomar muito cuidado, queridos, porque Deus está nos alertando esta noite. Deus está trazendo essa palavra para mim e para você. Para que haja uma avaliação, juntamente com o Espírito Santo esta noite. Judas não foi recebeu um ataque implacável de repente. Isso foi sendo construído na sua vida. Isso foi sendo permitido na sua vida. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, fale conosco essa noite. Quando Judas procurou os principais sacerdotes, Satanás já tinha enchido o coração dele. Satanás já tinha enchido o coração de Judas para trocar, para vender, para negociar Jesus, para entregá-lo. O coração de Judas já estava cheio dos maus intentos,
Já estava cheio dos maus intentos, queridos. Oh, por quê? Porque ele já tinha aberto o coração dele. Já há muito tempo, Judas já tinha aberto o coração dele para que Satanás entrasse. Ele já tinha escancarado a porta da vida dele para isso. Judas, ele era ladrão. A palavra do Senhor nos conta como que aconteceu o processo. Ele foi chamado, ele andou com Jesus, ele aprendeu como os outros, ele vivenciou todo o poder de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Jesus, os ensinos de Jesus, o amor, todas as coisas juntamente com os outros. Mas Judas, ele se recusou a ser transformado pelo reino de Deus. Ele se recusou a ser transformado pela verdade do reino de Deus. É o que eu sempre falo para as ovelhas. Não adianta você estar somente na igreja, não adianta só você estar aqui no culto. Você precisa o quê? Receber a palavra de vida eterna, a palavra da verdade, e deixar que essa palavra transforme a sua vida verdadeiramente. Senão não tem mudança na tua vida, não. Você pode andar na igreja, estar na igreja, fazer as coisas na igreja. Você pode andar com o pastor, você pode ser amigo do pastor, você pode ouvir de Jesus todo dia, andar com Jesus todo dia, fazer para Jesus, trabalhar para Jesus. Mesmo assim, você se recusar a ser tratado por Ele. Você se recusar a ser transformado por Ele. Então logo não vai adiantar. É o que aconteceu, o ladrão, ele era ladrão. Ele roubava as ofertas da bolsa. Isso já acontecia há muito tempo. E por que que ele não confessou? E por que que ele não procurou confessar e pediu ajuda? E por que que ele não confessou ele estava diante do próprio libertador? O próprio libertador, ele andava com o próprio libertador. Por que que ele não confessou o seu pecado e deixou o seu pecado? Por que que ele não fez morrer a sua natureza pecaminosa? Ele estava diante do próprio Cristo, o próprio Jesus ali, o libertador. Se o próprio libertador não pudesse libertá-lo, amados, bastava ele se arrepender. Bastava ele o que? Se arrepender. Bastava ele se arrepender e confessar. E realmente desejar andar na verdade, andar na luz da palavra de Deus. Aprender e assimilar os ensinos de Jesus, os princípios do reino de Deus. E deixar com que esses princípios transformassem todo o fundamento errado na vida dele. Todo o fundamento errado fosse retirado. Mas não, ele roubava, ele não confessava, e ele foi deixando, aquilo foi ali sendo alimentado, aquilo foi crescendo dentro dele. A porta foi sendo escancarada ao ponto, queridos, de Satanás entrar de uma forma tão profunda e dominá-lo tão profundamente, que ele mesmo procurou, intentou já premeditadamente, algo premeditado. Ele quem foi procurar os principais sacerdotes, foi ele quem foi falar, foi ele quem fez a proposta. E depois o que? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então nós vemos, amados, que ele negociou aqui. Ele negociou sua posição, ele negociou sua eleição, ele negociou seu chamado, ele negociou sua autoridade no reino. Ele negociou o próprio Salvador da alma dele, achando que ele estava fazendo um bom negócio, achando que ele estava vendendo Jesus. O que ele não imaginava é que ele estava vendendo, comprometendo o futuro dele, a própria alma. A própria alma, a própria alma. Queridos, quando uma necessidade contínua, maligna, quando um desejo contínuo maligno habita no nosso interior
e nós pretendemos alimentá-lo, em vez de renunciar, em vez de não queremos saciar esse desejo, se não fizermos morrer esse desejo em nós, se não estivermos dispostos com toda a nossa força, e ajuda de Deus, pelo poder do Espírito Santo, se não formos sinceros conosco mesmo, aleluia, e ainda pretendemos de alguma forma saciar aquilo, nem que for algo que comece pequeno, mas se nós não fizermos aquilo parar, aquilo vai dominar-nos de uma tal forma, vai tomar uma proporção na nossa vida, de uma tal forma que nós não vamos dar conta. É muito difícil, dependendo do nível, não se dará conta. Bastava Judas confessar, abandonar o seu erro e deixar. Ele não deu conta depois. Ele não deu conta. E a minha pergunta, a pergunta que Jesus fez para mim, enquanto eu estava orando em consagração, ajoelhado, buscando de Deus, o Senhor falou fortemente sobre essa palavra. Fortemente essa palavra. Muitos traziam essa palavra de Judas e diziam, muitas vezes nós fazemos igual e não percebemos. Muitas vezes não chegamos ao finalmente como Judas chegou, mas muitas vezes somos tentados a isso. E muitas vezes até fazemos igual e não percebemos. O problema é o que há no nosso íntimo. O que há no nosso íntimo que recusamos ser tratado. O que há no nosso íntimo que recusamos confessar. Quais são os nossos desejos escondidos? Quais são os nossos segredos ocultos? Quais são as nossas ambições secretas? Que recusamos a deixar, que recusamos em renunciá-las. Aquilo fica ali alimentando, aos poucos, você alimentando uma oportunidade daquilo ser saciado. Muitas vezes, amados, não cortamos o mal pela raiz. Muitas vezes não estamos dispostos a renunciar de fato. Aquela necessidade no nosso íntimo, carnal, maligna, seja ele em qual ordem for. No caso de Judas, era a ganância, era o ganho fácil, o ganho ilícito, ao ponto de trocar pelo próprio Jesus tudo isso por apenas 30 moedas. Aí você fala assim, mas é 30 moedas? Não, ele já vinha ganhando, obtendo seus lucros ilícitos há muito tempo. Era uma vida toda de pecado, andando com Jesus, falando cara a cara com Jesus. Por quê? Porque se negava, não assumia o seu erro. Não assumia. A vida dele era o dia a dia negociando os princípios de Deus. Era negociando a palavra de Deus. Era rejeitando a verdade. Andando na mentira. Ocultando no seu íntimo o seu verdadeiro desejo e alimentando ele. Fazendo isso crescer. Abrindo a porta, não, escancarando a porta para Satanás. Escancarando a porta para Satanás. Por quê? Porque se recusava em deixar aquilo. Se recusava a não ter aquele ganho. Se recusava a ter que renunciar aquilo na sua vida. Então isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Tudo aquilo que fica na jurisdição das trevas está no domínio de Satanás nas nossas vidas. Tudo que fica na jurisdição das trevas está no domínio de Satanás nas nossas vidas. Não se iluda. Não se iluda. Por isso eu te pergunto esta noite. O Senhor te pergunta esta noite, porque Ele já sabe. Os seus segredos, os seus pecados
ocultos, as suas ambições secretas, a sua necessidade, os seus desejos malignos que você vem talvez ocultando, escondendo de todos, porque não pode saber, ninguém pode saber. E de uma certa forma isso está virando uma bola de neve na sua vida. Você não consegue mais dar conta, você não consegue mais resolver, você não consegue mais, e de uma certa forma vai se exigindo alimentar isso cada vez mais. E um abismo chama outro abismo. Judas, ele se arruinou. Ele abriu a porta para Satanás, ele arruinou, ele cometeu o suicídio espiritual, o suicídio físico. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Quando ele se deu conta, quando vieram prender realmente, quando ele entregou com um beijo, mostrou quem era e levaram, ele ali caiu a ficha, ele se arrependeu, quis devolver o dinheiro, quis falar, não, vamos voltar atrás, eu não quero mais essa negociação, vamos desfazer isso, mas não dava mais tempo, já pegaram Jesus. Ele podia ali se arrepender, como ele se arrependeu, e assumir agora as consequências dos seus atos até o fim. Mas não, ele foi e cometeu outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Aí ele tirou a sua própria vida. Ali ele tirou a sua própria vida. Ali ele tirou a sua própria vida. Então, quando nós queremos alimentar algo no nosso secreto, que recusamos que Jesus trate, recusamos que Jesus venha arrancar. Quais são as raízes? Quais são as raízes malignas dentro de nós que temos alimentados? Começa sutilmente. Começa você acariciando essa raiz. Começa você o quê? Devagarzinho alimentando um pouquinho. Então você não percebe a proporção que isso pode tomar lá na frente na sua vida, no seu ministério. Ao ponto de você negociar totalmente os princípios de Deus, entregar. Judas foi lá e entregou Jesus. Entregou Jesus. Teve tempo para fazer uma negociata. Então não foi uma coisa assim, ó. Foi muito bem pensado. Como que um apóstolo? Porque não acontece da noite para o dia. Vai cozinhando, vai fazendo, vista grossa, vai deixando para trás. Amanhã eu resolvo isso. Não, ninguém precisa saber. Eu posso esconder isso. Eu fiz, mas eu posso esconder. Eu posso fingir que não aconteceu. Eu resolvo sozinho isso. Aí eu não dou conta, eu faço de novo. E eu faço de novo. E eu faço de novo. Ao ponto que daqui a pouco eu faço de novo e começo a gostar. E aí já começa que Satanás entrar, sugestionar, dar ideias. Dessas ideias, daqui a pouco ele já começa a dar outras ideias, ao ponto de que Deus está disposto a renunciar à minha própria salvação. Negociar a minha própria salvação. E eu não me dou conta. Eu não me dou conta. Tem desejos que precisamos saciar, desejos reais, necessidades reais em nossas vidas que precisamos saciar? Claro que tem. Tem desejos lícitos que precisamos e necessitamos que sejam saciados? Claro que tem. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali ele foi tentado por Satanás. E Jesus tinha uma fome real. Jesus tinha uma fome real e uma fome lícita. Uma fome lícita. Mas a palavra do Senhor diz que quando Satanás foi tentá-lo, ele disse: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali, Jesus fez morrer a sua fome. Por quê? Porque, querido, a fome era real, a necessidade era real, era lícita. Mas o meio para o qual ela seria saciada é que não era. Então nós precisamos discernir isso. Muitas vezes
O que há no nosso íntimo de desejo, o que há no nosso interior para ser saciado, nem é perverso, nem é maligno. É até lícito. É até uma necessidade real, uma fome real, um desejo real, ilícito, permitido por Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o que nós não podemos fazer é comer, é que essa fome seja saciada pelas mãos de Satanás. Você está compreendendo? O que nós precisamos compreender é que eu posso ter a minha fome saciada, mas não comendo do prato de Satanás, não comendo das mãos de Satanás, que ele não seja aquele que me sirva. Orabasui de canturabachai. Remanagasuri me canturabanasia. Não. Porque quando eu faço morrer tudo isso, como Jesus fez, não vou cair nesse laço, não vou comer das suas mãos, Satanás. Eu não quero nada que vem de você. Eu não quero nada que vem de você. Eu vou viver pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Aleluia. E ele aguardou. E o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que Deus enviou os anjos e ele foi servido por Deus, pelos anjos. Toda vez que nós vencermos algo, toda vez que nós fizermos morrer algo da nossa natureza pecaminosa, toda vez que nós vencermos a tentação, queridos, Deus enviará os anjos dele, Deus nos servirá, Deus nos saciará de uma forma sobrenatural, mas de uma forma santa, de uma forma lícita, segundo os princípios da palavra dele, segundo aquilo que sai da boca dele. Mas quando nós ocultamos no íntimo, quando essa fome é não permitida, quando esse desejo é não permitido, e algo em nós lá dentro já vem crescendo no nosso interior, já vem sendo construído, já vem sendo permitido, já vem sendo alimentado malignamente, e eu sou aquela que permito isso acontecer, porque eu ando com Jesus, eu sei o seu ensinamento, eu sei o seu poder, eu conheço as coisas do teu reino. Eu negocio a Cristo, eu negocio a minha salvação, eu renuncio o meu futuro, eu renuncio tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu troco para comer daquilo que Satanás me serve. E aí o que? Vem o quê? Vem que nós não damos conta de arcar com as consequências que vêm logo após isso. Não damos conta de arcar com as consequências, porque a escolha nós vamos fazer. Nós somos livres, mas as consequências elas são obrigatórias. Quais têm sido as suas escolhas? Tem algo dentro da sua vida, tem alguma raiz maligna na sua vida que você tem permitido crescer em vez de você deixar que Jesus arranque? Porque é assim, a jurisdição das trevas é essa, Satanás domina. E muitas vezes, quem já voltou, Satanás não tem poder sobre uma... Aí você fica, não, mas meu Deus, ele era apóstolo, então Satanás pode fazer isso na minha vida? Não. Só na vida daquele que dá lugar. Porque se você é de Jesus, se você é de Cristo, se você anda na luz, anda na verdade, só se você abrir a porta para ele. Só se você permitir. O problema é que Judas conheceu, andava com Jesus, aprendia com Jesus, mas se recusou a deixar que aquela verdade transformasse a vida dele, o caráter dele. Ele se recusou. Ele preferiu voltar e se aprofundar nas trevas. Para quê? Para quê? A palavra do Senhor diz, para quê? Para que a luz não revelasse, para que ele não fosse exposto no seu erro. Para que ele não fosse exposto. E muitas vezes, amados, é isso. Deixamos que aquele mal cresça em nossas vidas. E chega a um ponto onde a luz precisa vir para expor
expor os nossos erros. Para quê? Porque na exposição seremos tratados. Na exposição seremos a oportunidade de sermos tratados. De sermos libertos, temos o livramento de chegarmos a tal ponto. Mas nós o quê? Preferimos fugir, ocultar, abafar, esconder, para que não haja uma exposição. Quando, na verdade, muitas vezes, dependendo do nível, é exatamente a exposição que vai tratar. É exatamente a exposição que vai tratar. É exatamente a exposição que vai tratar. Então, queridos, nós precisamos ver o que há dentro de nós que estamos ocultando, que estamos alimentando, em vez de renunciarmos, seja o que for, para termos a Cristo. Precisamos renunciar tudo aquilo, amados, tudo aquilo que me rouba Jesus, tudo aquilo que me rouba, que me faz com que eu negocie Jesus na minha vida, não pode vir de Deus. Isso é prato de Satanás na minha vida. Isso é querer ser saciada em meus desejos, em minhas ambições, de uma forma errada. Não é uma forma lícita, não é uma forma permitida por Deus, porque quando for, o próprio Senhor terá prazer e alegria em te dar, em fazer com que aconteça na sua vida, em te permitir essa realização, essa conquista em sua vida. Nós somos filhos, nós não somos bastardos, nós somos herdeiros, nós não somos bastardos. Nós comemos da mesa, e não das migalhas. E nós precisamos entender que não devemos negociar. Não tem negociação, não tem negociação. E para isso temos que estar vigilantes em todo e qualquer sentimento, em toda e qualquer vontade, em todo e qualquer desejo, em toda e qualquer situação que nós temos permitido ficar na jurisdição das trevas, por medo da exposição, por medo de contar, por medo de falar, por medo de procurar ajuda. Se recusando a ter uma transformação real em sua vida e na minha vida, que pode nos levar a tal ponto, uma proporção, onde nós vamos perder o controle. Vamos perder controle. E a partir do momento que a pessoa perde o controle, queridos, você percebe que você fala com ela e aquilo que tinha tanto peso antes, os princípios de Deus, passa a ser banal para ela. Ela desvaloriza, ela despreza, ela até mesmo zomba. Perde totalmente o temor de Deus. O inimigo cega totalmente e manipula aquela vida. Mas por quê? Porque deu a permissão. Mas por quê? Porque desejou, porque alimentou aquilo. Alimentou aquilo. Alimentou aquilo. Se nós olharmos assim, Judas não foi uma vítima de Satanás. Judas não foi uma vítima de Satanás. Satanás atacou, sim, como ele tenta atacar a todos nós. Mas Judas foi alimentando, porque ele foi praticando o seu erro, por muito tempo, sem se arrepender e deixar e confessar. E aquilo foi crescendo e Satanás foi dominando a vida dele. E ali, em vez de ele assumir as consequências, ele procurou e tirou a própria vida. Que isso não aconteça. Esse suicídio espiritual, que esse suicídio que não vem, esse suicídio espiritual e que depois ainda um suicídio físico, jamais venha acontecer em nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue do Cordeiro. Que você e eu possamos pensar e refletir. Estamos caminhando com Jesus? Temos aprendido tanto dele? Temos visto tanto sobre o reino de Deus? Os seus sinais, suas manifestações são palpáveis em nossas vidas e na vida de todos aqueles que nós tenhamos participado. Mas como que está o nosso interior? Onde está o nosso prazer? Nosso prazer verdadeiro. Onde está o nosso prazer no íntimo, verdadeiramente? Onde estão os nossos desejos colocados? Querido, tome cuidado. Preste atenção. Avalie-se a si mesmo. Procura
Pede para o Espírito Santo, porque muitas vezes nós não temos essa condição, na maioria das vezes. Peça para o Espírito Santo, como o salmista dizia, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Tenha coragem de entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, há em mim alguma coisa errada? Há em mim alguma coisa no meu oculto errado? Há alguma coisa que eu estou alimentando, que eu estou deixando crescer em minha vida? Que eu estou escondendo, que eu estou permitindo manter na jurisdição das trevas para que eu não seja exposta, para que eu não seja confrontada e não seja tratada? Orabaçu e decanto rabachei. Laimanaia sore me canto. Queridos, é agora, Deus está te dando oportunidade. Você que está ouvindo esta palavra, essa palavra está chegando do trono de Deus para te dar uma oportunidade, para te dar um alerta. É agora, é agora. Você precisa fazer isso agora. Você precisa confessar agora. Você precisa procurar ajuda agora, enquanto é tempo. Depois que tomar uma certa proporção, o nível, você não vai dar conta mais. Você não vai dar conta mais. Você precisa resolver isso agora. Você precisa aceitar a tratamento e libertação agora. Você precisa expor isso para alguém que tenha condições de te ajudar agora. Seja o que for, você precisa confiar no amor de Deus e de pessoas que te amam e que podem te ajudar. Daramanaya suide canto nebia. Isso será muito melhor para a tua vida do que você negociar Jesus, os princípios de Deus e perder a salvação da sua alma. Ou morrer nesse estado. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero orar pelas vidas que vão ouvir esta palavra. Eu não sei se você é um apóstolo, como Judas. Eu não sei se você é um pastor de muitos anos de ministério. Eu não sei se você é uma ovelha. Quem você é? Eu não sei. Eu não sei. Até mesmo se você ainda não teve uma experiência com Jesus. Mas se essa palavra está chegando até você, o Senhor está falando com você, como Ele falou comigo. Não há ninguém como Jesus. Não há nada mais valioso do que Jesus. Como que nós podemos trocar Jesus por alguma coisa? Só que nós muitas vezes fazemos isso sem perceber. Como que nós podemos negar a Jesus? Falamos tanto de Pedro e muitas vezes fazemos isso sem perceber. Queridos, vamos nos colocar na presença de Deus e perguntar ao Senhor, Senhor, em quem que eu tenho te trocado? Por que que eu tenho te trocado? Pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Judas foi por dinheiro, por moedas, pela ganância. Pelo que que eu tenho trocado ao Senhor? Em que horas eu tenho te negado, Senhor? Em que horas eu tenho feito do Senhor um negócio lucrativo para a minha vida? Um negócio lucrativo. Orá, balabachandarácia. Aramanoriamanagashai. Shederemanaya sore me canturabanás. Shederemanaya sore me canturabanás. Em que momento, Senhor? Em que momento eu tenho deixado isso crescer? Alai de coach nebianakashai. Sore malaba sore me canto. Rianda labasui de canto rebanácia, lamachederácia. Deus, nós clamamos nessa hora. Revele o nosso coração, revela o que está dentro do nosso coração, que nós não temos condições de avaliar. Revela, Senhor meu Deus, aquilo que nós temos guardado no segredo, ninguém sabe. Com medo de resolver, com medo de confessar, e às vezes não é nem medo, é porque não queremos mesmo. Não queremos deixar o erro, não queremos uma mudança, não queremos uma transformação, não reconhecemos que isso é um erro, um pecado. E por isso não nos arrependemos. O Espírito Santo de Deus concede-nos arrependimento dos nossos pecados, das nossas ambições malignas, dos desejos secretos malignos, do queremos saciar as nossas vontades de uma forma ilícita. Anabrasure me canturabachar, xanarabalabasore me canto, re me canturabanás, suri me canturabanás, xanarabanácia.
Ei, cuidado com a carência, viu? Cuidado com a carência. Ah, mas eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de receber amor. Tem, desde que esse amor seja de uma forma lícita. Não na fornicação, não no adultério. Arabalabasui de canto rabanaga shai. Xandarabanaya sui de couto nebianaga sora machê. Ramai choramanas. Não nos vícios sexuais, na perversão. Xandalabasui de couto nebianaia sore me canto rabanas. Faça morrer isso, exponha, conte. Alabanaga shai, procure ajuda. Rai de couto nebianaga sora manácia. Rebe couto libiando rabanaga sore me canto rabanácia. Oh, labalabasui me canto rabanácia. Ora, machê de canto rabanácia. Mentiu e agora tem que mentir sempre para esconder todas as outras mentiras. Não, você precisa parar com isso. Você precisa se expor. Você precisa contar. Oh, labalabassore me canto rabanácia de ramanácia. Peça para o Senhor rever os seus fundamentos, não os dele. O dele é perfeito, os seus que você colocou no lugar. Os seus que você trocou. Quais as propostas que você tem ido fazer em determinados lugares, a determinadas pessoas? Quais as negociações que você tem feito? O que você tem trocado? Você tem trocado Jesus pelo quê? Pelo quê? A sua fome tem feito ao ponto de você trocar por um prato de lentilha? Por algo que você deseja no momento? Por algo que você acha indispensável no momento? Por algo que acha que você tem que acontecer no momento na sua vida? Então vale qualquer coisa. Vale você fazer com que isso aconteça na sua vida de qualquer forma. De uma forma pecaminosa, de uma forma ilícita. Não. Saia das trevas. Deixa que a luz te exponha. Deixa que a verdade seja contada. Para que ainda haja tempo de você acertar a sua vida. Para que você não perca Jesus. Para que você não perca a salvação da sua alma. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está falando com muitas vidas aqui. Pessoas que principalmente que conhecem Jesus. Anda de perto, anda todo dia contigo. Pai, eu quero clamar. Senhor, o Senhor não trouxe essa palavra para acusação, o Senhor não trouxe essa palavra para condenação, mas o Senhor trouxe essa palavra para dar o quê? Uma oportunidade. Mostrar a saída, como lidar com esse problema que cresceu tanto, que você vem alimentando tanto, há tanto tempo, escondendo, achando que vai dar conta, mas não vai. O Senhor está dizendo esta noite, é agora que você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. É agora que você está ouvindo essa palavra que você precisa tomar uma decisão acertada e fazer a escolha, talvez a escolha mais acertada da sua vida. Confessar, trazer à luz, ser exposto, ser exposta e resolver essa questão na sua vida. Tratar, deixar que seja tratado isso na sua vida de uma forma profunda, ao ponto de ser arrancado, extirpado todo este mal e fechada essa porta para sempre, porque você deve ser servido sim, você deve ser saciado sim, em tudo aquilo que é lícito, você deve ser sim, mas pelas mãos do Deus vivo, por aquilo que o Senhor vai te apresentar, por aquilo que o Senhor vai te dar, por aquilo que o Senhor vai trazer, por aquilo que o Senhor vai te permitir, não pelas mãos de Satanás. Amém? Senhor, eu quero orar, Senhor meu Deus, nesse momento que o Senhor possa trazer revelação, talvez as coisas tão pequenas, tão detalhes que não percebemos, que estamos negociando os teus princípios, que estamos negociando Jesus, estamos fazendo ofertas, estamos fazendo negócios
negócios, Senhor meu Deus, nos mostra em detalhes. Eu te peço, não permita, Senhor meu Deus, nós te pedimos perdão, perdoa, Senhor, perdoa-nos, Pai. Lava-nos com o teu sangue, nos purifica, revela, Senhor, o nosso íntimo, revela as verdadeiras intenções do nosso coração, o que está por trás. Oh, revela, Senhor, essas conquistas, essas ambições, tudo aquilo que temos buscado, o que verdadeiramente está por trás, as motivações de tudo isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dê discernimento, Pai. Nos dê discernimento, Senhor meu Deus, para vencermos as tentações. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos esta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Hoje o Senhor te traz essa palavra. Entra no profundo com Deus e avalie. Peça para o Espírito Santo avaliar o teu íntimo. Ouça de Deus. E o Senhor te diz essa mais uma vez. Essa é a oportunidade, é agora. É agora. Não permita que isso cresça mais. Não esconda mais. Se tem algo a ser tratado em sua vida, se tem algo a ser confessado e resolvido, procure ajuda agora, em nome do Senhor Jesus, porque depois talvez você não vai conseguir mais dar conta. Amém? Um beijo para você, uma ótima semana. Fiquem com Deus.